Olá, irmãos. Nossa devocional de hoje está baseada no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Nesse texto, Paulo relata ter recebido notícias maravilhosas dos cristãos de uma determinada igreja. Ele diz ter ouvido falar da fé que eles tinham em Jesus e do amor deles para com todos os cristãos. Isso deixou o apóstolo muito alegre e ele colocou essa alegria em oração. É interessante observar que Paulo se refere aos cristãos como santos. Não quer dizer que ele os considerava perfeitos, mas na perspectiva do Novo Testamento, toda pessoa que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, é batizada e traz sobre si o nome de Jesus, deve ser tratada como santa, porque ela foi separada por Deus para fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra. E ela está em um processo de transformação de vida conduzido pelo Espírito Santo. Isso nos ensina como devemos tratar outros irmãos e como devemos olhar para nós mesmos. Mesmo que tenhamos discordâncias, opiniões diferentes, e mesmo quando achamos que um irmão agiu de forma errada, devemos lembrar que ele é parte do corpo de Cristo. E quando eu olho para mim mesmo, eu devo lembrar que, independentemente do que o mundo pense de você, do que o pecado tenha feito na sua vida, você é santo, porque foi lavado no sangue de Jesus. Está sendo santificado pela presença do Espírito Santo. Você é muito mais do que um membro de uma igreja, um evangélico, um praticante de religião. Você é um santo do Senhor, porque tem um privilégio e a responsabilidade de trazer sobre si o nome de Jesus. Então Paulo agradece a Deus pela vida daqueles cristãos, mas também Paulo ora, pedindo ao Senhor que os abençoe. E nesse momento, ele fala da manifestação do poder de Deus. Quando ele fala do poder de Deus, ele passa a falar de Jesus Cristo. Não dá, segundo a palavra de Deus, para falarmos de Deus sem falar de Jesus. Não dá para falar do poder de Deus sem olhar Jesus Cristo, que é o poder de Deus para mudar e transformar a nossa história e de todo o universo. O poder de Deus operou em Jesus, fazendo ele ressuscitar dos mortos. Jesus não foi apenas um homem legal que fez coisas boas. Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou. O poder de Deus fez ele vencer a morte. Por isso, Jesus está vivo. Um dia, todos nós morreremos. Mas aqueles que entregam a sua vida a Jesus não precisam temer a morte, porque o poder da morte não é maior que o poder de Deus em Jesus. A morte não pode nos separar do amor de Deus. Os que estão em Cristo já venceram a morte. Esse é o poder de Deus. Mas o texto continua, afirmando que Deus exaltou Jesus, colocando-o em uma posição de autoridade absoluta sobre o universo. O mesmo Jesus que andou pela Galiléia, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, agora está nos céus, compartilhando a mesma autoridade de Deus Pai. Jesus foi colocado acima de toda autoridade, de todo principado, de todo poder, de toda soberania e de todo nome que se possa nomear nesta era e na que há de vir. Não existe, dessa forma, anjo, demônio, força ou poder humano que não esteja debaixo da autoridade do poder de Jesus. Isso nos coloca diante da seguinte realidade. Primeiramente, existe uma ação maligna no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, se instalou na criação uma rebelião contra o Criador. Na verdade, onde existe pecado, onde existe rebelião contra Deus, vai existir uma
influência maligna. O diabo atua na vida daqueles que não se submetem a Deus em Jesus e em tudo aquilo que deturpa a vontade de Deus. Na incredulidade, na superstição, na prostituição, na violência, na mentira, na idolatria, na religiosidade falsa, na ganância, nas pessoas que são exploradas e por aí vai. E desde a sua ressurreição, Jesus é soberano sobre toda a criação. Porém, ele ainda não expulsou o mal deste universo. Ele já venceu o mal na cruz, mas o mal só será finalmente destruído no grande dia do juízo final, na vinda de Jesus. Até lá, continua em pleno funcionamento uma operação maligna nesse mundo, que tem destruído vidas, famílias, corrompido a sociedade. A grande mudança, a grande notícia, é que a partir da ressurreição de Jesus também está em operação neste mundo o Evangelho. Jesus está acima de todo nome que se possa mencionar e há poder no nome de Jesus, há autoridade no nome de Jesus. Aqueles que creem, confiam e se submetem ao nome dele recebem libertação. Crer e confiar em Jesus significa ser liberto do poder do diabo, do pecado do mundo. Ninguém mais tem autoridade sobre a sua vida, porque você está debaixo daquele que tem toda a autoridade. A única autoridade sobre sua vida é Jesus. Na prática, significa que eu não devo ter medo de anjos, demônios, ou me preocupar com os astros, ou com qualquer maldição hereditária. O que eu devo é entregar a minha vida a Jesus, para experimentar a libertação operada pelo Espírito Santo. A minha vida está nas mãos de Jesus. O meu rumo, o meu destino, a minha história dependem dele. Agora, significa também que precisamos levar a vontade de Jesus a sério. Diante dele, eu deveria estar com temor e tremor. Professar o nome de Jesus e não levar a sério a vida cristã é desonrar a maior autoridade do universo. É muito triste ver que muitas pessoas que se consideram cristãs estão vivendo assim e não estão preocupadas, não estão levando a vida espiritual a sério, e isso é muito grave, porque o diabo não age em nós, mas ele age ao nosso derredor, ele age nesse mundo criando ciladas, armadilhas para nos fazer pecar e se afastar da vontade de Deus. Ele não pode fazer você, tirar você das mãos de Deus, mas ele vai fazer de tudo para você não viver tudo que Deus tem para a sua vida. Ele não tem poder de tirar a sua salvação, mas ele vai fazer de tudo para você viver uma vida espiritual medíocre, uma comunhão com Deus de migalhas. Portanto, eu não tenho que me preocupar com o diabo, eu tenho que me preocupar se estou ou não honrando a Deus e a Jesus. Porque um dia todos nós estaremos diante de Jesus, que irá julgar as nossas ações. Se você crê no nome de Cristo, saiba que não há nenhum demônio, maldição ou ação diabólica na sua vida. Você foi liberto no sangue de Jesus, selado com a presença do Espírito Santo. Agora, se o nome de Jesus está sobre você, leve a sério esse nome. É o maior privilégio do universo carregar esse nome, o que significa também uma grande responsabilidade. Não desonre o nome que merece toda a honra e toda a glória. Agora, embora Jesus seja o Senhor do universo, o texto afirma que ele também é o cabeça da igreja, isto é, somente a igreja é o seu corpo. Jesus é o rei legítimo e por direito de toda a criação, mas ele não quer governar pela força. Jesus não impõe seu reino por violência. Ele reina de fato entre aqueles que sinceramente e voluntariamente o reconhecem como rei e se submetem ao seu reinado.
Por isso a igreja é chamada de corpo de Cristo, porque ela deve reunir pessoas que reconhecem a autoridade de Jesus e desejam servir a Ele como Rei, viver os valores do seu reino, expandir o seu reinado. E se Cristo é o cabeça da igreja, Ele é a autoridade absoluta sobre ela. Quem manda na igreja é Jesus e é a Ele que devemos obediência. Nenhum político, pastor, liderança pode ocupar o lugar que é de Jesus. A igreja não existe para atender ao interesse de determinados membros, ou de líderes, ou de políticos, ou de empresários, ou do governo. Ela existe para servir ao cabeça, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, precisamos entender o significado da palavra obediência. Será que a minha maneira de me relacionar com Deus, a minha vida espiritual, a minha maneira de me relacionar com a igreja, com o corpo de Cristo, tem se caracterizado pela palavra obediência, ou pela obediência, ou pela desobediência a Jesus? Ele é o Rei. Estamos aqui para servi-lo. Verificamos o reinado de Cristo na igreja. Observe bem, não nesta igreja ou em outra igreja, mas em todas as igrejas como povo de Deus, porque nenhuma igreja sozinha é o corpo de Cristo todo. Cada comunidade, porém, onde a palavra de Cristo é pregada com fidelidade, será uma representação real do corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo é muito maior que uma igreja local, é muito maior que qualquer denominação. Por outro lado, quando uma comunidade existe para servir a Jesus, ela é a manifestação real do corpo de Cristo naquele lugar. E ao participar de uma comunidade cristã, independentemente do seu tamanho, estamos participando do corpo de Cristo aqui na terra. Porque o corpo de Cristo é algo concreto, feito por pessoas reais, não é um sentimento, não basta eu gostar de Jesus. Não podemos crer em Jesus como se ele fosse um fantasma. O corpo de Cristo tem forma, tem lugar, tem pessoas que fazem parte dele. Ah, mas eu não gosto desse corpo. Tem gente que diz gostar de Jesus, mas não gosta da igreja. Só que, infelizmente para uns e felizmente para outros, foi esse corpo que Jesus escolheu para si. O Evangelho, veja bem, tem uma característica muito estranha. Ele manifesta o poder de Deus em coisas que o mundo normalmente despreza e considera sem valor. O Filho eterno de Deus não veio ao mundo como um homem rico e poderoso, mas como uma pessoa simples e pobre. Aos olhos humanos, veríamos apenas simplicidade, fraqueza, mas nesse homem, Deus revelou sua glória. Para transformar esse mundo dominado pelas trevas, Jesus permitiu ser preso e morreu uma morte humilhante na cruz. Nessa cruz poderíamos enxergar apenas derrota, humilhação, sofrimento, mas nessa cruz Deus manifesta o seu poder e seu amor, capazes de transformar todo o universo. E na hora de escolher para si um povo, um grupo de pessoas que iria representá-lo aqui na terra, ser seu corpo visível, Jesus não chamou uma elite religiosa, as pessoas mais honestas, mais inteligentes ou os mais influentes. Ele chamou 12 homens simples. Imagine que Jesus te desse a missão de escolher 12 pessoas para iniciar a nova igreja dele nesse mundo. Quem você escolheria? Às vezes, não escolheríamos nem mesmo nós mesmos, porque somos mais exigentes com a igreja do que Jesus. Apesar de todos os seus defeitos e limitações, o Senhor te chamou. E isso é uma grande honra e privilégio. O corpo de Cristo é um lugar de gente complicada, esquisita, a começar por nós. Graças a Deus que há lugar para gente como a gente no corpo de Cristo, porque há lugar também
de pessoas transformadas pela graça de Deus, impactadas com o poder da cruz, capacitadas pelo Espírito Santo. E são esses discípulos fracos e pecadores, incluindo você, que recebem a missão de levar o Evangelho a todas as demais pessoas, o que inclui seus vizinhos, colegas e amigos, o seu campo missionário. Guarde no seu coração, Jesus não se envergonha da igreja, porque ele não se envergonha do seu próprio corpo. Jesus não se envergonha de você. Por isso, seu lugar é na igreja. O corpo que ele quer mostrar ao mundo é feito de pessoas como você. Gente pecadora, gente que tem dúvidas, gente cheia de complexos, traumas e feridas. Mas pessoas amadas por Deus. Pessoas pelas quais Deus abriu mão do seu Filho. Pessoas que Deus justifica através da fé em Jesus, gente perdoada pelo sangue de Jesus, pessoas nas quais Deus coloca o Espírito Santo dele, pessoas que Deus trata como santas, pessoas que têm o privilégio e a responsabilidade de serem o corpo dele aqui na terra. Será que você está entendendo, desfrutando e vivendo o privilégio e a responsabilidade de ser o corpo de Cristo aqui na terra? Pense nisso. Deus te abençoe. Amém.